Olá, meus irmãos, né? Sejamos bem-vindos aí à continuidade do nosso curso, aqui do Básico 1, né? Como o próprio nome já diz, é um curso básico, a gente não vai sair formado doutores em espiritismo, nem especialistas em espiritualidade ou no evangelho. O nosso estudo é um estudo constante, né? Nós temos esse curso aqui na Seara como uma forma de iniciação ao conhecimento, a iniciação à vontade de continuar aprendendo sempre, porque nós como seres humanos, nós temos a necessidade de conhecimento. Quando nós não buscamos esse conhecimento, a gente vai ficando, vai deixando, como diz a música, né, do Zeca Pagodinho, vai deixando a vida levar, né? E conforme a gente vai aprendendo, a gente vai estudando, a gente vai vendo que não é a vida que nos leva, nós estamos na vida para nos levarmos, né, nos levarmos adiante, nos levarmos para frente, nos levarmos para a evolução. A finalidade nossa aqui na Terra é a evolução espiritual. Por isso que nós reencarnamos, né? Tem até uma pergunta, assim, qual a finalidade da reencarnação que mandaram para a gente por e-mail? É a evolução espiritual, é a nossa melhora espiritual. E o Espiritismo ele vem trazer para a gente isso, né? O Espiritismo, a gente, é até o tema da nossa aula, né? O Espiritismo como consolador prometido. E o que seria o Consolador prometido? A gente vai entender junto aqui um pouquinho. Porque a gente pensa em Consolador, a gente pensa de uma forma. Aqui o tema da nossa aula ela é dividida em duas partes, né? O Espiritismo como Consolador prometido, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Nesse nas nossas aulas, obviamente, é um tema um pouco mais específico, né, do Espiritismo e sempre um tema do Evangelho, que tem uma ligação aí com o Espiritismo, né, com a doutrina espírita, então é uma ligação. E até essa aula ela vem mostrando o que é essa ligação, por que o Espiritismo tem essa ligação com o Evangelho? Porque ele é o Consolador prometido por Jesus. Né? Jesus, nas suas pregações, nas suas falas, em uma dessas falas, Jesus ele faz uma promessa. Né? E isso um pouco tempo antes dele, quando ele já estava próximo do fim da sua missão, da sua tarefa evangélica, de trazer a boa nova aqui para a gente, ele faz uma promessa para a gente. Né? E essa promessa é justamente a do Consolador. Ele diz o seguinte, né? Próximo de partir para a espiritualidade, Jesus promete aos seus discípulos que eles enviariam outro Consolador, ou seja, aqui ele já está falando que já vieram outros, ele próprio é um dos Consoladores. Né? Quem foi o outro? O outro foi Moisés. E aí a gente cai naquela aula das três revelações que a gente já teve, e que a gente sempre ouve falar dentro do Espiritismo, que, né, as três revelações de Deus para a humanidade. A primeira com Moisés, né, daí a gente teria que relembrar essa aula, mas é a parte moral das leis mosaicas, né, não aquela parte como se fosse um código civil, que às vezes as pessoas se apegam muito mais a esse código civil de Moisés, né, do que a parte moral. Mas a primeira revelação seria em Moisés, a segunda revelação, o Evangelho de Jesus, e a terceira, o Espiritismo. Né? O terceiro Consolador, você vai fazer, enviarei um outro Consolador, o Espírito da Verdade, o Paráclito, que haveria de ensinar todas as coisas e lembrar o que ele dissera. Né? Quem está dizendo é João. Isso que ele está remetendo é o passado. Né? Tudo que Jesus disse, o Paráclito vai relembrar. Mas enfim, o que é Paráclito? Né? A gente vê muito essa passagem, principalmente quando a gente vem de outras religiões, de outros segmentos religiosos, principalmente a igreja católica, a gente ouve a palavra Paráclito. E eles dizem ali, né, na Bíblia, a designação atribuída ao Espírito Santo. Então, nessa promessa de que Jesus enviaria o Paráclito, os apóstolos, eles eram também, como nós, ainda imediatistas, né? As pessoas que seguiam ali aquele nome de Jesus, quando Jesus é morto na cruz, eles queriam já a volta de Jesus. Jesus reaparece e vai embora, mas eles falam, e agora? E aí eles dizem, né, trazem ali a passagem do Espírito Santo, né, e desce as línguas de fogo sobre eles, e eles acham que aquilo ali é o paráclito. Isso segundo a Bíblia. A palavra paráclito, ela significa, né, numa tradução não literal, né, é aquele que defende.
é um guia que protege, é alguém que protege outra pessoa, é um intercessor, é um mentor, é um consolador, né? Pode ser escrito Paráclito, sem o acento, um Paráclito. Enfim, isso aí a gente encontra no dicionário, essa definição. Está aí na Bíblia, a designação atribuída ao Espírito Santo. Mas o Paráclito, por exemplo, é aquele que intercede, é aquele que defende, é aquele que nos guia, guia outra pessoa. Essa é a definição do Paráclito que Jesus promete que vai enviar, né? E aí, o Espiritismo veio cumprir essa promessa, né, de Jesus, revelando ao homem as leis que regem os fenômenos antes tidos como sobrenaturais ou milagrosos. O Espiritismo, ou o Consolador Prometido, surge no horizonte terrestre em meados do século XIX como a terceira revelação. A gente teve essa aula sobre as três revelações: Moisés, Jesus, com o Evangelho, e o Espiritismo, como o Paráclito, como aquele que consola. Mas vamos entender o que é essa consolação, né? A doutrina dos Espíritos, como a terceira revelação, é o cristianismo redivivo, ou seja, é aquele cristianismo primitivo, é aquele cristianismo dos apóstolos, é o cristianismo do próprio Jesus, antes, né? Sem ser a figura de cristianismo. Mas é a caridade, é a informação, é incitar as pessoas a buscar, aprender. Quando Jesus conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, a gente só conhece a verdade quando a gente busca a verdade. Quando a maior forma de estudar, de conhecer a verdade é estudando. Ele quer conhecer a verdade dentro do Espiritismo, não tem outra forma, tem que estudar o Espiritismo. Só Chico Xavier tem mais de 400 obras para a gente conhecer o Espiritismo, sem contar a codificação e outros nomes, né, da divulgação espírita que nós nem conhecemos. Nomes brasileiros escreveram ótimos livros de filosofia espírita, de ciência espírita, né, traduções falando do Evangelho, e a gente mal conhece. Tá? Então, a verdade que nós buscamos dentro do Espiritismo não é uma verdade grandiosa, uma verdade que faz evoluir a nossa alma, evoluir o nosso espírito. A verdade que a gente busca, ou o consolo que a gente busca dentro do Espiritismo, por ouvir falar que o Espiritismo é o consolador prometido, a gente busca um consolo parcial, um consolo momentâneo. Né? A gente perde um ente querido, a gente diz, eu estou sofrendo tanto, aí eu vou no centro espírita, eu vou buscar o consolo. Não é esse tipo de consolo que se diz do Paráclito, ou dessa promessa de Jesus, que eu vos enviarei o Consolador, um outro Consolador. Ele quer consolar a nós, esse consolo que o Espiritismo traz para nós é o consolo maior, é um consolo que faz a gente vibrar na vida, né? E não passar pela vida. Não é somente o consolo de uma mensagem. Esse consolo, na maioria das vezes, as pessoas recebem e ainda desconfiam. A gente chega num centro espírita querendo, queria tanto uma mensagem do meu avô, do meu pai. Se vier a mensagem, a gente fala assim, não está parecendo ele, parece que não é. Mas eu queria que fosse, mas ele tinha que falar algo bem direto para mim. E às vezes não, com quase 100% das vezes, o espírito ele já está num outro patamar, ele não vai mais vir falando da forma que ele falava, ele não vai dar os mesmos conselhos, porque muitas vezes os nossos conselhos, eu tenho uma filha, eu vou dar um conselho paternal, né? Se eu tiver que puxar a orelha, talvez eu faça passe a mão na cabeça um pouco, mais que eu tenha que ser firme, mas a gente dá uma amenizada. E às vezes a mensagem do Espírito é uma mensagem mais direta, né? Ele vem falando, apontando, olha, você está indo por um caminho que você não deveria, cuidar. Ele dá uma puxadinha de orelha, às vezes até um filho vem dar uma puxada de orelha, mãe, para de chorar, né? Não fica com esse desespero. A mãe fala, meu filho jamais falaria assim comigo. Então esse é o consolo que a gente busca e nem sempre é o consolo que a gente recebe numa mensagem. Então por isso que a gente fala que a doutrina dos Espíritos, como terceira revelação, é o cristianismo redivivo. Basta a gente estudar o Evangelho para ver que Jesus ele era muito direto, apesar de usar as parábolas, né? Ele, em alguns momentos, ele era direto com os discípulos, com os apóstolos, e falavam francamente, até a segunda parte da nossa aula, né? De não acender a lâmpada e deixar embaixo do que a gente vai falar disso já já. Né? Mas Jesus, ele é claro nas suas lições para os mais próximos. E aí a gente acha que o Espírito, né, vem trazer essa mensagem que nós achamos que é o tipo de consolo que o Espiritismo promete, e não é, né?
a gente confunde e ainda se decepciona e ainda sai falando mal do Espiritismo, falando que eu não gostei, não era bem o que eu queria. E aí a gente vê até mesmo essa questão do eu queria. Né? Nós buscamos o centro querendo algo. Então nós buscamos o centro espírita querendo que ele nos dê algo que nós gostaríamos. Olha aí, isso beira talvez aí um pouco o ego, o orgulho, porque ele tem que atender às minhas necessidades. E esse não é o papel do Espiritismo. Atender às minhas necessidades pessoais. Ele vem trazendo uma mensagem para a humanidade, e essa mensagem que ele traz para a humanidade é que é o consolo que nós buscamos como humanidade, que é justamente o que? A libertação da nossa alma, a evolução espiritual, o entendimento das misérias pelas quais nós passamos aqui. Esse é o consolo que o Espiritismo nos traz. Por isso que ele é o cristianismo redivivo. E Jesus, ele não, quando ele traz o consolo da Boa Nova, ele não está falando da Boa Nova aqui na Terra, né? Muitos entenderam, por isso que Jesus falou assim: ouça quem tem ouvido de ouvir, veja quem tem olhos de ver. Porque aqueles que entenderam a mensagem de Jesus, eles passaram a viver naquela região, sob o domínio de Roma, eles passaram a enxergar a vida de um outro prisma, de uma outra forma. Né? Os cristãos que são atirados aos circos romanos, para as feras, eles vão sem medo, eles vão com receio. Não é tipo, beleza, vou se segurar com Deus. Não, eles têm o receio, eles têm o medo, mas eles não têm o pânico, eles não têm o pavor. Eles enfrentam aquilo cantando músicas né, glorificando a Deus. E a gente vê assim, será que nós teríamos essa capacidade, se hoje voltasse os circos romanos, nós teríamos esse entendimento, nós teríamos essa fé viva que o Evangelho trouxe naquele momento? O Espiritismo ele proporciona para a gente essa fé viva, desde que nós busquemos essa fé viva e não o consolo momentâneo dos nossos tormentos, que nós não vamos encontrar. Se nós encontramos esse consolo momentâneo dos nossos tormentos com promessas, né, em casas espíritas mais variadas, cuidado, tá? Cuidado, porque esse não é o papel do Espiritismo. Quando a gente encontra esse consolo, ou encontra promessas de resolução de nossos problemas dentro de um centro espírita, liga um sinal de alerta, porque esse não é o papel do Espiritismo. E aí seria o Espiritismo a moda da casa. Cada um faz o Espiritismo do jeito que bem entender. E aí não é Espiritismo, é espiritualismo. A revelação espírita possui um duplo caráter, visto que participa ao mesmo tempo da revelação divina e da revelação científica, as duas vias que levam o homem ao verdadeiro conhecimento. A revelação divina é porque ela vem dos espíritos. Né? Muitas vezes a gente fala assim: eu sou espírita kardecista. Quando eu falo isso, é um erro, porque se eu falo que eu sou kardecista, eu estou seguindo Kardec. Eu não sigo Kardec, eu sigo a doutrina dos espíritos, o ensinamento que os espíritos nos trouxeram. A gente convencionou usar esse termo kardecista, isso só existe no Brasil, né? Só existe aqui, porque a gente tem receio de ser confundido com outras pessoas, com outras designações religiosas que acabam se aproveitando do nome espiritismo. Então você vai num terreiro de Umbanda e às vezes está lá centro espírita, mas não é centro espírita, é um terreiro de Umbanda, ou de Candomblé, né? Ou uma tendinha de alguém, de algum médium que está em desequilíbrio e cobra pela sua mediunidade e fala que é espiritismo. Então, aqui lá, isso não é de hoje, né? Isso lá atrás se convencionou no Brasil, falar em espírita kardecista. Tipo, eu não sou esses outros espíritas, mas não existe outros espíritos, é só espiritismo. Se as pessoas se aproveitam do título, do nome espírita, é um problema deles, eles que vão arcar com as consequências disso perante o plano espiritual, e não nós, né? Então, quando as pessoas me perguntam, você é o quê? Eu sou espírita. Não existe espírita kardecista, espírita de mesa branca, ou espírita de umbanda, não existe. Existe espiritismo, tá? Quando a gente entende isso, a gente entende justamente essa revelação espírita no caráter científico e no caráter divino. E os outros são os outros, tá? Nós temos que ter esse entendimento, temos que ter essa firmeza. Quando a gente tem essa firmeza, aí a gente começa a entender o que é o Espiritismo de verdade. Tá? A esse verdadeiro conhecimento que o Espiritismo nos proporciona. O Espiritismo, sendo uma consequência direta da doutrina cristã,
ele traz para a gente, ele acrescenta a ideia vaga da vida futura, a revelação da existência do mundo invisível que nos cerca e que povoa o espaço infinito. O que significa isso? A ideia vaga de uma vida futura. Muitas doutrinas religiosas, igrejas, né, todos que são espiritualistas, porque todas as igrejas são espiritualistas, que acreditam no espírito, na alma, na sobrevivência dessa alma. Né? Não nos traz com certeza o que acontece com essa alma após a morte, com o nosso espírito após a morte. Uns vão ficar dormindo até o julgamento, outros vão para o paraíso, que não se descreve, fala que lá é um paraíso de bênçãos e de, né, prazeres eternos ou de descanso eterno. Enfim, existem várias explicações dentro dos mais diversos segmentos religiosos, mas é sempre uma ideia vaga. E o Espiritismo ele nos traz a existência do mundo invisível que nos cerca e povoa o espaço infinito. Ele traz para a gente a descrição. Aqui é uma pálida cópia do que é lá. Isso já é um consolo por si só, né? Porque eu sabendo que se eu tiver uma vida honesta, digna, ser uma pessoa boa, ou tentar ser uma pessoa boa, né? Porque nem Jesus aceitou a pecha de bom, quando alguém chega, bom mestre, assim, não, bom é o Pai. Ou seja, então nós tentamos ser pessoas de bem, vamos dizer assim, pessoas boas, pessoas honestas, cordatas, dignas, sensatas, estudiosas, enfim. Quando nós tentamos levar uma vida digna aqui, nós temos a sapiência, o conhecimento de como é a existência do espírito no mundo invisível, no mundo espiritual. Isso por si só já é um consolo, né? Saber que se eu fiz o bem, eu vou para um lugar bom, eu vou ser bem acolhido, eu vou ter pessoas que me amam me esperando. Se eu não levei uma vida tão boa, eu terei também outras oportunidades, apesar de que talvez eu passe um tempo aí em regiões menos felizes, né? Basta a gente ver a literatura de André Luiz. O Espiritismo, né, sendo uma consequência direta da doutrina cristã, define os laços que unem o espírito ao corpo, fundamenta-se no princípio da reencarnação. Esse princípio da reencarnação, ele não é uma coisa nova, não é o Espiritismo que trouxe, né? Não foi o Espiritismo que inventou. Ele já é uma teoria, já é um princípio antigo, né? E o Espiritismo ele fundamenta-se nesse princípio, ele explica dentro de uma forma científica, de uma forma mais clara, né, diferente de outros segmentos religiosos que também se fundamentam na reencarnação, como o hinduísmo, por exemplo, ou o próprio budismo. Né? A alma volta, mas aí também fica, às vezes, para nós que já estudamos, para quem é budista, quem é hindu, isso talvez seja muito claro. Para nós ainda fica uma ideia vaga, e o Espiritismo vem trazendo uma definição desses laços que unem o espírito ao corpo. E estabelece as consequências morais da conduta humana frente às leis divinas, como eu disse, as consequências. Eu vou ter uma ação e vou sofrer uma reação. Se eu tento ser bom, eu vou ter uma reação boa. Se eu sou uma pessoa ruim, uma pessoa má, uma pessoa ignorante, eu vou ter reações morais, né, consequências morais, de acordo com a minha conduta. Tá? Isso é também uma consolação, um consolo, porque ou me faz me consertar diante da vida, ou eu também não fico querendo vingança, porque eu sei que a lei divina é justa, né? E ela acaba reajustando aqueles que não têm uma conduta moral digna. Como uma doutrina de conhecimento, o Espiritismo chega no momento em que a humanidade está melhor preparada e a ciência encontra-se organizada, pronta para dar sustentação ao fenômeno espírita. Pois sem ela, a doutrina espírita ficaria sem apoio e exame. Isso daí cai naquilo que a gente estava falando. Jesus ele promete o Paráclito, tá? Mas não aquele Paráclito da língua de fogo, como ficou convencionado na Bíblia. Porque a humanidade, o ser humano naquele momento ainda não estava preparado. Jesus tinha acabado de deixar a boa nova. Por que ele, logo em seguida ele já ia mandar uma novidade, ou algo que acrescentaria, que explicaria suas parábolas naquilo? As pessoas ainda não estavam prontas. Tá? Ele deixa para mandar depois. E ele vem justamente depois, aí no século XIX, final do século XIX, que a humanidade já tinha um crescimento espiritual condizente e a ciência já estava avançada para dar sustentação ao fenômeno espírita, ao fenômeno mediúnico.
Ela é uma doutrina consoladora porque mostra ao homem que a causa mostra ao homem a causa dos seus sofrimentos, ou seja, nós passamos a entender a causa dos nossos sofrimentos, muitas vezes em vidas passadas ou na vida atual, né? Dentro das minhas atitudes, dentro daquilo que eu estou fazendo, como eu estou me portando perante a vida, eu vou ter causa e consequência. Então, isso me consola. Se não consola ainda, muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu não sei. É porque a gente não estudou mesmo, tá? É porque a gente é frequentador de casa espírita, e não espírita ou estudioso do espiritismo. A gente tem que passar a se tornar, a gente tem que se tornar espírita dentro do centro espírita. Tá? Aí, quando a gente se torna espírita, a gente passa a entender que o espiritismo não é aplicado dentro do centro espírita, nas sessões mediúnicas, vendo o fenômeno espírita, ele é aplicado na vida aqui fora. Aí a gente passa a entender as causas dos sofrimentos, a compreender, a ter essa noção, a aceitar melhor, a ter resignação diante da morte, né? Da nossa e dos outros, né? Porque é difícil a gente ter essa aceitação da nossa própria morte também. Basta ver agora esse momento de pandemia, as pessoas sentem uma ansiedade, um sentimento diferente, talvez, do que já sentiram, porque nós nos deparamos com a finitude da nossa vida. E nós não estamos, muitas vezes, não estou doente, eu sou jovem, e eu me deparo com a finitude, a possibilidade da finitude da minha vida agora, não lá adiante, ou porque eu sofri um acidente, estava esperando. Eu começo a pensar isso. Isso me causa um desgosto, me causa uma ansiedade, me causa um pânico. Então, a doutrina consoladora mostra ao homem a causa do sofrimento e nos ensina a ter um pouco mais de resignação, mais entendimento. O Espiritismo, em seu tríplice aspecto de ciência, filosofia e religião, responde aos mais diversos questionamentos humanos. Tá? Basta ver, quando a gente pega o livro dos Espíritos, o livro dos Espíritos ele é quase um livro didático. Ele explica-se por si só. Quando você começa a ler o livro pergunta por pergunta, tá? Ele é um livro de estudo, mas ele também pode ser lido como se fosse um livro. Vai lendo ali. Você vai vendo que, num crescente, as respostas que vão chegando para a gente ali, elas vão chegando de uma forma que a gente fala assim, puxa vida, isso é tudo que eu sempre busquei, isso é tudo que eu sempre imaginei que fosse. Tá? Faça esse teste, leia o livro dos Espíritos como se fosse um livro de romance, como se fosse uma novela. Pega o livro dos Espíritos, vai lá, capítulo 1, primeira pergunta, o que é Deus, e vai lendo. A gente vai vendo que ela é um crescente. Né? Kardec, junto com os espíritos, com o auxílio de Kardec, a gente vê que ele usa o método socrático, da maiêutica, ele vai tirando. Por isso que as respostas são no crescente. Ele faz uma perguntinha e vem uma sequência. E se a gente tivesse uma trilha sonora, seria aquelas de filme de suspense que vai crescendo a música. Porque a pergunta começa assim, vai indo, vai indo, vai indo. E aí a gente chega numa conclusão, puxa, era isso que eu buscava, era isso que eu sempre entendi. E é isso. Os mais diversos questionamentos humanos a ciência espírita nos traz. Isso nos dá um grande consolo para a nossa alma. E aí, finalmente, ela tira sobre o véu o conceito mais avançado de Deus, de inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Esse é o conceito mais avançado de Deus, porque ele não personifica Deus como um ser. Ele fala em inteligência, mas não uma figura, não uma pessoa, um velhinho de barba branca apontando o dedo, ou julgando as pessoas. Quando fala, né, o que é Deus, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Até a pergunta bem colocada de Kardec é o que é e não quem é. Se ele tivesse perguntado quem é, talvez os espíritos não respondessem logo de cara ou dessa forma. Eles iam falar quem é. Você não tem como entender isso. Deus não é quem é. Enfim, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Na sequência, a gente vai vendo que eles falam que a gente não tem condições ainda no nosso estágio evolutivo de compreender essa essência de Deus. Essa é a melhor definição. Tá? Eu particularmente gosto de uma definição, está nos livros judaicos também antigos, quando Deus fala, eu sou. Né? Eles perguntam, Moisés pergunta, quem é você? Ele fala assim, eu sou aquele que é. É quase a mesma coisa, se a gente parar pensar. A inteligência suprema faz mais todas as coisas. Né? Lógico que ali não era Deus que estava falando, Deus pessoalmente, era um espírito enviado de Deus. Mas a resposta, tentando definir Deus, eu sou. É quando a gente pergunta assim, eu sou quem? Eu sou quem? Eu.
Tipo, não tem resposta. É uma inteligência, é a causa de tudo, tá? Aí a gente ainda vai falar, mas eu quero saber, nossa capacidade mental, né? Isso então, não é ofensivo, é a realidade. Até Einstein, né? As pessoas costumam dizer que Einstein ele era ateu, e ele não acreditava nas religiões convencionais, mas ele dizia que a ciência, quanto mais ele se estudava, quanto mais ele se aprofundava nos estudos da ciência, quanto mais ele se aprofundava no estudo do universo, mais ele se aproximava de Deus. É a mesma coisa que dizer que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, né? E se Einstein ainda tinha que estudar isso com o QI, com a inteligência que ele tinha, ele estudando o universo, ele se sentia mais próximo, mas sem entender o que era de quem é, o que era Deus, né? Nós também não conseguimos entender. Daí a figura de Jesus é importante para a gente, né? Porque ele é o elo de ligação. Por isso que nós somos espíritas e somos cristãos, porque Jesus é esse elo de ligação com algo que nós ainda não conseguimos entender, tá? Nós pensamos Deus, mas nós não entendemos Deus ainda. Tá? Nós conseguimos entender que é uma inteligência suprema, mas o que é esse supremo? É muito, muito inteligente? Não, é muito, muito, muito mais inteligente. E mais e mais. A nossa capacidade vai até um certo ponto. Então nós precisamos de um elo de ligação, e esse elo de ligação com Deus, para a gente aqui no nosso estágio atual de evolução, é Jesus. Né? Jesus ele traz a mensagem da Boa Nova, traz o Evangelho, e faz essa ligação com Deus. A religião não. Apesar de a gente falar que a religião é a religação com Deus, nós não estamos falando de religiões, nós estamos falando da mensagem de Jesus, a mensagem do Evangelho, a mensagem da Boa Nova, independente de religião. Se nós conseguirmos seguir a mensagem do Evangelho, independente da religião que nós nos encontremos, aí nós estamos nos ligando a Deus, tá? Não nos religando. O intermediário maior com Deus é Jesus. Tá? Ah, mas eu não sou cristão, sou budista. Que seja a mensagem do Buda é o que te liga a uma força superior. Eu sou hindu, né? A mensagem hinduísta que te liga a essa força superior, independente da religião. Se nós seguimos os preceitos morais das religiões, aí nós estamos sendo religiosos, ou temos religiosidade. Mas eu não vou complicar muito essa parte, a gente deixa isso para uma outra aula, porque a gente entra justamente na parte B. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Tá? São dois trechos do Evangelho que trazem essa mensagem. Um em Lucas e outro em Mateus. Em Lucas, ele diz: Ninguém, pois, acende uma lucerna, né, uma lanterna, e a cobre com alguma vasilha, ou põe-na debaixo da cama. Põe-na assim sobre um candeeiro, para que vejam a luz os que entram, porque não há coisa encoberta que não haja de saber-se e fazer-se pública. E em Mateus, ninguém acende a candeia e a coloca debaixo do alqueire, mas no velador, ou seja, em cima, e assim ela alumia todos que estão na casa. Alguns estudiosos acham isso contra, quando se fala dessa forma, né? Assim, mas Jesus falava em parábola, como agora ele vem e fala que tem que ser colocar iluminando a todos? É justamente o que ele falava: ouça quem tem ouvido de ouvir, veja quem tem olhos de ver. Mas ele também complementa, ele diz aos seus discípulos que para os outros ele tinha que falar em parábola, porque as pessoas não entendiam ainda. Mas para eles, que aqueles que estavam próximos, eles já tinham capacidade de entender. Por isso Jesus falava com eles de forma mais franca, de forma mais clara. Tá? Ele estava colocando a candeia, a lanterna sobre a candeia, para que iluminasse a princípio aqueles que estavam próximos a ele. E esses é que levaria o evangelho adiante. Jesus sabia do término da sua missão. Ele sabia que outros dariam prosseguimento. Outros explicariam, levariam essa luz para o mundo. Tá? Então ele não é contradizente. Ele fala assim, não, ele fala em parábola e ao mesmo tempo pede para pôr a luz sobre a candeia. A luz somos nós. Jesus fala assim, vós sois a luz do mundo, o sal da terra. Porque nós aqui estávamos
aceitando a condição, nós espíritas hoje aceitamos a condição de dar continuidade à missão do Evangelho, de levar adiante a lição do Evangelho. E a nossa existência é a candeia viva. Tá? O que isso significa, que a nossa existência é a candeia viva? Como diz Emmanuel, prega, pois, as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios. Insta com parentes, ou seja, conversa com seus parentes, né? Seja, mostre e amigos para que aceitem as verdades imperecíveis. Mas, olha o mas de Emmanuel, não ouvides que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem, que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. O que isso significa? Vamos tentar entender junto com Francisco de Assis. Pregue o evangelho em todo tempo, se necessário, use palavras. Tá? Emmanuel e Francisco de Assis. Essa candeia viva, né, que Jesus fala para não esconder embaixo, foi para brilhar, é a nossa vida. Pregar o evangelho não é pregar da boca para fora. Tá? Francisco de Assis fala que para a gente pregar o evangelho, né, em outro texto, outro trecho, quando ele fala praticamente a mesma coisa, se necessário uso de palavras, ele fala assim, para pregar o evangelho, é necessário aquecer-se por dentro. Esse aquecer-se é justamente você modificar a sua vida, é transformar a sua existência. Aí você consegue falar do evangelho com verdade e vida, como dizia Jesus, não só da boca para fora. Porque da boca para fora a gente pode encantar alguns ouvidos, mas não consegue transformar vidas. Quando a gente fala com as nossas atitudes, quando a gente fala com o coração, e primeiro, antes de falar, a gente toma como verdade o Espiritismo, aí o Espiritismo e o Evangelho, quando a gente toma como verdade pessoal a nossa verdade, aí a gente consegue levar com mais força, com mais verdade, com mais. A gente não atinge só os ouvidos com belas palavras, a gente atinge os corações e as mentes. E aí o Espiritismo está cumprindo o seu verdadeiro papel de transformação. E aí nós somos agentes transformadores da vida do próximo, né? Porque nós já conseguimos tentar transformar ou começar a transformar as nossas vidas. Tá bom, pessoal? Essa era o que eu tinha para trazer para vocês hoje, tá? Na nossa aula. Espero que tenha sido proveitoso. Vocês podem deixar comentários aqui embaixo. O e-mail ainda é o mesmo para dúvidas. E nós temos aí a novidade de ter o chat. Eu devia ter falado isso no começo, eu esqueci, mas já foi publicado lá no grupo oficial da Seara, né, de informações. Temos agora o chat aqui do lado para que a gente possa interagir. Tá? Essa é uma novidade e todas as aulas nós estaremos aqui presentes para interagir com vocês. Vocês podem tirar uma dúvida ali na hora, um comentário, uma colocação, e a gente vai conversar com vocês. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima oportunidade de estarmos aqui online e esperamos em Deus que em breve nós possamos estar juntos pessoalmente. Até mais.